Caríssimos, as minhas desculpas, eu tenho andado cheio de trabalho. Tem sido de facto uma semana como há muito não tinha, além do trabalho extra, há trabalho extra, portanto tem sido muito difícil gravar, mas tirei aqui um bocadinho do meu tempo para atualizar-vos relativamente às principais notícias aqui neste nosso mundo das criptomoedas. Seja bem-vindo, se é a primeira vez que me estás a ouvir, é exatamente isso. Aqui eu resumo as principais notícias deste mercado das criptomoedas, faço também uma ponte com o mercado tradicional e também trago aqui umas pinceladas sobre análise gráfica e também umas pinceladas sobre dados on-chain. Um apontamento importante, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas a perguntar quando é que é a próxima live com o contabilista Mário Moura, exatamente por questões relacionadas e dúvidas que persistem nesta situação das criptomoedas ao nível do nosso preenchimento de impostos, mas o Mário tem tentado pedir alguns esclarecimentos à autoridade tributária e não tem sido fácil obter resposta. Portanto, provavelmente também haverá dúvidas do lado de lá. E, portanto, enquanto nós não tivermos essas dúvidas completamente esclarecidas, e ainda estamos dentro de um prazo, temos até o final do mês, vamos adiar um pouco essa live para depois trazer aqui, de facto, informação devidamente confirmada pela autoridade tributária. Portanto, meus amigos, alguma paciência, ok? Enquanto temos a paciência, nada melhor do que começarmos a tratar dos nossos impostos, ou seja, de começarmos a agregar toda a informação. E a CoinTracking, como tu já sabes, é patrocinadora aqui do canal AlexCrypto e é uma excelente ferramenta porque junta inúmeras, mas são mesmo inúmeras carteiras e inúmeras plataformas, principalmente para aquelas pessoas que andam a saltar de plataforma em plataforma, que fazem imensas operações, que convertem moeda estável para euro e depois voltam novamente. Tu precisas de facto de ter isso tudo enquadrado e a CoinTracking te permite exatamente fazer isso. Portanto, é escusado teres mais dores de cabeça, subscreves obviamente a CoinTracking, tens um desconto de 10% se utilizares o link na descrição deste episódio e se pagares com Bitcoin tens um desconto de 15%. Portanto, se estás nessa altura, recomendo vivamente, porque nós queremos obviamente cumprir a lei e precisamos de ajuda porque isto de facto é muito, muito complexo e são muitas plataformas e muitas operações. Bem, vamos então avançar, não é nada disto que eu quero mostrar, é isto. Bitcoin, como é que está a acontecer? Assim, Bitcoin não tem feito grande coisa. Estes dias têm sido efetivamente calmos. Tem havido uma subida, mas depois há uma descida, depois há subida, depois há descida. Portanto, não tem acontecido nada de especial. Aquilo que eu vejo basicamente é que nós perdemos o tal canal paralelo e estamos num canal descendente neste momento. Temos aqui aquela resistência que eu vos tinha dito, a resistência horizontal aqui na zona dos 64 mil dólares, que foi onde Bitcoin foi rejeitada e neste momento está aqui a cair. A boa notícia pode estar a surgir aqui num possível Head and Shoulders, que aqui pode estar invertido, atenção, Head and Shoulders invertido, que pode estar aqui a surgir. E evidentemente que nós precisamos de validar, quebrando aqui uma zona aqui do pescoço, mas vamos ver se isso de facto temos essa sorte aqui do nosso lado. Também dizer que ao nível da volatilidade, estamos naquela fase claramente de acalmia, tenho focado muitas vezes aqui o indicador do BBWP, que é gratuito e tu podes aceder. E portanto estamos mesmo nessa fase, isto pode demorar algumas semanas, eu não quero estar a dizer meses porque senão é muito depressivo, mas precisamos mesmo de muita calma nesta fase porque o preço subiu muito, amigos. Nós temos de ter efetivamente paciência, precisamos de criar estrutura, precisamos de tempo para Bitcoin, para os investidores habituarem-se a Bitcoin a este preço para terem novamente confiança para investir, portanto tudo tranquilo e na expectativa, e fazemos outras coisas, entretanto também vamos aprendendo e vamos evoluindo. Também dizer que nós fechámos o gap do fim de semana passado, o que também é positivo, então já temos isto para fora aqui também neste cenário, que é sempre uma sombra estes gaps, ok? Agora, estão a acontecer coisas muito, muito curiosas, nomeadamente nos Estados Unidos. Porquê? Porque, pelos vistos, as criptomoedas estão a entrar na campanha eleitoral que provavelmente vai levar ao conflito, digamos assim, entre Joe Biden e Donald Trump. Portanto, há um estudo da Digital Currency Group que diz que 1 em cada 5 eleitores consideram que as criptomoedas são um tema-chave nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024, que é lá para novembro. Segundo os dados então da DCG, 14% dos americanos investem em criptomoedas e outros 12% já investiram. Os Estados Unidos é considerado o terceiro maior país ao nível de investidores de criptomoedas no mundo. Mas podem dizer, mas é só 14% ou 12%. Não, meus amigos, provavelmente vai ser das eleições mais renhidas dos últimos tempos. Já a outra foi os Estados Unidos estão claramente fraturados entre republicanos e democratas. Lembram-se da situação que aconteceu com o Capitólio e tudo mais. Portanto, há ali um atiçar muito, muito grande e, obviamente, Donald Trump é uma pessoa que não se cala nem deixa de dizer o que tem a dizer da forma como ele o diz. E, portanto, tudo o que é discursos muito apaixonados, vamos dizer assim,
por norma leva também a reações apaixonadas. E, portanto, nós vamos ter muitas votações, provavelmente. Isto pode ser muito, muito equilibrado. Portanto, todos os votos vão contar, na minha opinião, nas próximas eleições americanas. E as criptomoedas, estamos a falar de 10 a 15% de pessoas que detêm criptomoedas, vão, obviamente, também votar, tendo em conta essa ideia dos seus investimentos. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer e lembrar também que estas eleições já tiveram claramente candidatos a falar sobre cripto. Já tivemos o Robert F. Kennedy Jr., o Ron DeSantis, que depois recuou, e o Vivek Ramaswamy, que este sinceramente não o conheço, ok? Portanto, estão claramente em cima da mesa. E depois temos o que está a acontecer com o Joe Biden. Joe Biden está claramente alinhado com aquilo que está a ser feito pela SEC e, pelos vistos, o presidente americano está a considerar vetar uma legislação que visa facilitar a regulamentação que rege a posse de Bitcoin e outras criptomoedas por instituições financeiras. Estamos a falar do país que supostamente se gaba muito de ser o país da liberdade. Aliás, tem a senhora lá, a Estátua da Liberdade, que é bem visível, é um símbolo americano, mas isso, pelos vistos, não se está a aplicar a tudo, nomeadamente às criptomoedas. Portanto, a administração Biden está a pensar então rejeitar uma legislação que visa preservar, segundo eles, visa preservar a eficácia da SEC na sua missão de proteger os investidores e a estabilidade do mercado, um argumento significativo, mas que corre o risco de alimentar tensões com empresários e investidores criptográficos frustrados por este clima regulatório instável. Lembro-me sempre do crash da FTX, onde é que andava a SEC a encontrar-se com o Sr. Sam, pelos vistos todos felizes e contentes, e depois foi o que foi a desgraça que nós todos sabemos. Aqui nós podemos ver que de facto então o Joe Biden exatamente está a começar a irritar a indústria criptográfica e não há nada menos americano do que políticos impedindo a inovação e o progresso, disse o Sr. Hunter Horsley, CEO da empresa de investimentos em criptografia da Bitwise Asset. É exatamente esta narrativa que está a ser colada aos democratas e isto pode pesar nas próximas eleições. Até porque, reparem, o ataque continua sistemático por parte da SEC. Neste momento já foi mais uma plataforma atacada, estamos a falar da Robinhood, e o CEO da Robinhood já quebrou o silêncio sobre então o aviso do Wells que receberam por parte da SEC sobre operações criptográficas. Portanto, é mais uma e vai ser mais uma disputa em tribunal, desta vez SEC versus Robinhood. E, obviamente, que temos o Donald Trump, que não é burro nenhum, e obviamente que é aconselhado, e obviamente também fazem sondagens, e obviamente também conhecem os dados da quantidade de pessoas que têm criptomoedas nos Estados Unidos, e o candidato americano, então, Donald Trump, está a prometer apoio total às criptomoedas. Trump reiterou o seu apoio então à indústria de criptomoedas e anunciou que vai aceitar doações de criptomoedas na sua campanha eleitoral. E isto não deixa de ser relevante, porque estamos a falar de uma pessoa que é claramente pró-dólar e muito, muito vocal nessa situação, o que pode de facto levar a algo curioso. Não é esta a notícia. Pode levar de facto a algo curioso, que é onde é que eu tenho isso, que Bitcoin é considerada neste momento, ou pelo visto por mim, e se calhar por ti também, como uma proteção contra a desdolarização. Também é dito pelo Sr. Geoff Kendrick, que é analista da Standard Chartered, que indica então que o Bitcoin poderá servir como uma proteção contra esta desvalorização do dólar e a possível queda na confiança do mercado dos ouros dos Estados Unidos num cenário de domínio fiscal do país. Agora, Donald Trump, como nós já ouvimos falar várias vezes, é claramente pró-dólar. E se por acaso... Peço desculpa, foi a patroa que me ligou e a gente tem que agradecer sempre a patroa, está bem? Portanto, como eu estava a dizer, então Donald Trump de facto é um grande pró-dólar. E agora, como é que ele vai conseguir conjugar essa narrativa pró-dólar, sabendo que cada dólar que for canalizado para Bitcoin pode então desvalorizar o dólar, certo? Pode ir contra o dólar. Vai ser muito interessante ver essa narrativa. Ele já disse que aceita as criptomoedas, aceita Bitcoin, mas vai continuar então a apoiar fortemente o dólar. Até que ponto isso vai mudar ou não, ou até que ponto isto é apenas mais um soundbite, digamos assim, eleitoral para ganhar mais eleitores, que é o mais provável, ok? Bem, agora vamos à notícia principal do dia e a capa deste episódio. A União Europeia pondera adicionar criptografias no mercado de investimento de 12 trilhões de dólares. É maior que os ETFs de Bitcoin, é praticamente o dobro dos ETFs americanos. Portanto, é extraordinária esta notícia, só até pela possibilidade já nos deixa, obviamente, a salivar. Estamos a falar então do órgão de fiscalização
de Valores Imobiliários da União Europeia, que está a perguntar às diversas entidades, às diversas partes envolvidas, se deverão incluir ativos criptográficos em produtos de investimento. E isto é particularmente relevante porque nós estamos a falar de uma altura em que nós já temos o MiCA a ser trabalhado e a ser implementado, e como vocês sabem, o MiCA estabelece regras muito específicas para a segregação de ativos e políticas de custódia de cripto, o que até dava a entender que sim, ok, criptomoedas é aceitável na União Europeia, mas vai haver muitos obstáculos e muitas dificuldades. Porém, com esta notícia, de facto as coisas mudam um bocadinho e parece que a Europa está a ficar mais interessada na inclusão então dos criptoativos, ou pelo menos a abertura de criptoativos a um mercado tão grande como aquele que eu acabei de referir. Portanto, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, quando estiver convencida, será um passo final na integração de ativos criptográficos na Europa, diz o especialista em regulamentação financeira, o Sr. Sean Tuffy, então a este jornal. Lembrar também que estes investimentos OICVM são compostos por muitas categorias diferentes de fundos que têm diferentes ativos que lhes são atribuídos dependendo do seu risco e perfil. Portanto, parece-me efetivamente uma mais-valia, até porque estes fundos podem alocar liquidez para mais ativos criptográficos sem obter autorização prévia para cada um. Meus amigos, é obviamente uma ideia que está aqui a ser criada, ainda não temos a certeza, mas parece-me claramente muito promissora, e se assim for, será excelente, porque eu estou farto de dizer que é fundamental para nós termos pontos de ligação entre o mundo real, digamos assim, entre aspas, e o mundo das criptomoedas. Uma notícia que não deixou de ser surpreendente foi esta: Grayscale abandona projeto de ETF de futuros de Ethereum. Lembro que existe um pedido de ETF em spot feito pela Grayscale nos Estados Unidos. Portanto, a rejeição não deixa de facto de causar alguma surpresa. James Seifert, analista de ETF da Bloomberg, considerou a retirada uma jogada estratégica por parte da empresa. Ele sugeriu que a Grayscale busca replicar as condições que a favorecem num caso judicial anterior contra a SEC, onde obteve vitória em agosto. Na minha interpretação, parece-me o seguinte: nós, quando tivemos a situação de Bitcoin, nós tivemos então ETFs de futuros aprovados, certo? E então o tribunal disse que os ETFs de spot de Bitcoin tinham que ser aprovados. Eu acho que o receio está na Grayscale, em que vamos supor que a SEC de facto rejeita o ETF de futuros da Grayscale de Ethereum. E ao rejeitar esse ETF de futuros de Ethereum, o tribunal obviamente poderá argumentar que já houve uma rejeição do ETF de futuros, e então faz sentido, digamos assim, a rejeição do ETF em spot, que ainda assim o argumento que foi utilizado para Bitcoin. Parece-me sinceramente uma jogada defensiva de proteção a tentar retirar um argumento, mas continuo a achar que vai ser difícil ganhar-se esta batalha já em maio, e só lá mais para a frente eu acho que nós vamos ter então a aprovação dos ETFs de Ethereum. Espero sinceramente estar enganado. Outras notícias, estas mais positivas: recuperação de Bitcoin tem comerciantes de opções de criptografia antecipando $100.000, ou seja, o mercado de options está de facto a apontar Bitcoin para valores muito, muito altos, ok? Vocês podem ver aqui, onde é que eu encontro isso? Está aqui. Vocês podem ver aqui, então, estamos a falar aqui do preço mais ou menos de $60.000, não, nós estamos aqui nos 62, $63.000. E aquilo que nós podemos ver, reparem, aqui as calls, ou seja, apostar que o preço vai subir, reparem, estão muito, muito elevadas em valores como os 71, os 75, os 81, os 86, os 90.000 e reparem os $105.000, portanto, até ao final do ano. Portanto, a expectativa dos investidores é que Bitcoin vai subir até ao final do ano e que o Deus do trading, digamos assim, que os ouçam. Notícia que também não deixa de ser relevante, principalmente para quem foi penalizado com o scam da FTX. Então foi revelado então um plano de reembolso para 98% dos credores, que vão levar então as pessoas a receberem 118% dos seus fundos. E vocês perguntam, mas por que raio é que não é 100% e por que raio é que é 118%? É 118% porque o excedente vai servir para compensar as perdas oriundas com a valorização das suas criptomoedas nesses quase 2 anos. Portanto, obviamente que o mercado não subiu apenas 18%, mas não deixa de ser, olha, uma palmadinha nas costas e dizer, vá, deixa lá, pronto, é melhor que nada.
Pronto, mas obviamente que as pessoas, se tivessem ficado com o capital, tinham ganho muito mais dinheiro do que o que têm agora. Dificuldade de mineração de Bitcoin corre o risco de maior queda desde 2022, com o preço de Bitcoin a atingir então $60.000. Já sabemos que quando nós temos então um halving, há um momento de stress muito grande ao nível dos mineradores, muitas máquinas passam a ficar desatualizadas e porque a recompensa efetivamente passa para metade. E aquilo que nós podemos ver é exatamente aqui neste gráfico, estamos a começar a ver então uma inversão ao nível do hash rate, está claramente a diminuir, e se o hash rate começar a diminuir é também um sinal que a dificuldade provavelmente vai ter um ajuste mais cedo ou mais tarde. Ela neste momento continua em máximos históricos, mas isto é só de x em x tempo, acho que é 14 em 14 dias é que nós temos então um ajuste na mineração. Meus amigos, por fim dizer que vou colocando agora shorts no TikTok, agora sou uma pessoa muito moderna, apesar dos meus não, ainda faltam 3 aninhos para 50 anos, mas não deixo de ser uma pessoa muito moderna, que já tenho TikTok, portanto, se me quiserem acompanhar lá, só tenho 90 seguidores, meus amigos, é muito, muito pouco, portanto, para quase 14 mil no YouTube, portanto, se tens TikTok, procura-me em Alex Crypto PT, e então vais vendo então os shorts que lá vão sendo colocados, ou então no Instagram também vão lá colocando os mesmos shorts. Meus amigos, mais uma vez ajuda o canal a crescer, se gostas deste espaço, comenta, coloca um gosto que ajuda mesmo, e subscreve e ativa as notificações, que muito poucas pessoas têm as notificações ativas. Meus amigos, até amanhã, se Deus quiser.